Por que as pessoas gostam tanto de música eletrônica? Comecemos com uma pergunta simples. Por que as pessoas têm gostos musicais tão diferentes? A resposta está na complexidade da experiência humana. Nós somos indivíduos únicos e com vivências, emoções e histórias de vidas muito distintas. E essas experiências que moldam os nossos gostos musicais. Imagine, por exemplo, que uma pessoa cresceu em um ambiente onde a música clássica era uma presença constante. Ela pode desenvolver uma apreciação profunda por esta forma de arte. Por outro lado, alguém que foi criado num ambiente com muita influência de hip hop e do rap pode ter uma inclinação natural para esses gêneros. Mas vamos dar uma olhada nessas diferenças culturais mais de perto. A diversidade musical é uma celebração da riqueza da experiência humana. Ela reflete as nossas origens, crenças, valores e emoções. A música é uma manifestação cultural por excelência. Cada cultura ao redor do mundo possui os seus próprios gêneros musicais, assim como instrumentos, ritmos exclusivos, todos carregados com significados profundos que estão no âmago de suas respectivas culturas, ou seja, tem a ver com a evolução daquele lugar e seu povo. Por exemplo, a música latina tem as batidas bem envolventes e os ritmos são mais quentes, para combinar com o nosso clima, é claro. Ela reflete a paixão e a energia da cultura latina. Da mesma forma, a música tradicional japonesa, com seu som mais tranquilo, como o koto, por exemplo, evoca uma certa sensação de paz e serenidade, uma plenitude que parece que só se vê naqueles vovozinhos dos filmes japoneses. De certa forma, eu poderia dizer que é emocionante ver como a música pode ser uma janela para outras culturas. Quando nós ouvimos músicas de diferentes partes do mundo, podemos viajar através do som e da emoção para lugares distantes e aprender sobre esses sentimentos e valores que são associados aos criadores dessa música, entende? À cultura onde essa música surgiu. Então a música, de certa forma, conecta você com a cultura de quem a criou. Mas apesar dessa construção cultural e histórica, não podemos esquecer que a música é dinâmica. Então, assim como as culturas que as criam, os gêneros musicais estão em constante evolução e mutação. O que era popular em uma época pode, por exemplo, não ser na década seguinte. Um bom exemplo disso foi o rock and roll dos anos 50, que evoluiu para o punk rock nos anos 70 e posteriormente para o grunge lá na década de 90. Cada gênero carrega consigo influências culturais e sociais de sua época. E se formos estudar toda essa evolução de forma individual, a gente vai ver que existe uma carga cultural tão impregnada em certos gêneros de música que é impossível ouvir e apreciar esses gêneros sem ter o contexto cultural. Parece que a coisa é vazia, não faz sentido, entende? Você precisa ter o contexto cultural, o contexto social em que aquela música foi escrita para apreciar aquela arte de forma mais completa. Inclusive, se eu fosse traçar um paralelo, eu usaria, por exemplo, uma cena de filme. Uma cena de filme ou um corte de uma cena de filme no TikTok pode ou não dar o contexto do filme, mas ela isolada não conta a história inteira do filme, certo? Então é necessário que você veja o filme da forma com que ele foi construído e pensado para que você aprecie a obra da sua forma completa. Inclusive, um bom exemplo dessa abstração cultural que existe em períodos históricos se tratando de música é que durante períodos ditatoriais em muitos países ao redor do mundo, a música desempenha um papel significativo na expressão da realidade e nas críticas aos regimes autoritários. Mas essas músicas não eram explícitas em sua letra, afinal a censura comia solta. Então, para falar de sua realidade, eles usavam muito simbolismo, metáforas e alegorias para transmitir as suas mensagens de uma forma mais sutil e segura. Os compositores frequentemente usavam metáforas, símbolos de linguagem poética para transmitir características sociais e políticas. Ou seja, criavam uma interpretação abstrata, permitindo uma camada de proteção contra a censura, porque os censores poderiam não entender completamente o significado real da coisa. Um bom exemplo disso é uma música que fala sobre pássaros que não podem voar livremente, simbolizando a falta de liberdade sob um governo repressivo, ao invés de falar de forma direta, tipo, a gente está preso e a gente não pode fazer nada. Entende? Mas vamos lá, explicado o contexto da diversidade cultural e da importância de se entender que as músicas estão diretamente ligadas ao contexto histórico e cultural para o qual são criadas, vamos à pergunta desse vídeo, não é mesmo? Por que as pessoas gostam de música eletrônica? Afinal, se você parar para pensar, a ideia de música eletrônica é basicamente música feita com máquina. Então, aonde que fica a expressividade aí? Bom, a ideia desse vídeo é te mostrar argumentos. Então vamos listar alguns para vocês? Batidas cativantes. A música eletrônica é conhecida por suas batidas pulsantes e ritmos envolventes. Essas batidas têm o poder de fazer as pessoas se moverem e dançarem, criando uma experiência física única. A natureza contagiante das batidas é muitas vezes o principal atrativo para os amantes da música eletrônica. Experiência sensorial.
Os shows de música eletrônica são conhecidos por suas produções espetaculares, com luzes e efeitos visuais, sistemas de som potentes, e essa combinação de estímulos sensoriais cria uma experiência imersiva que pode ser hipnotizante e emocionante ao mesmo tempo, mesmo sem o uso de entorpecentes, ao contrário do que muita gente pensa. Variedade de estilos. A música eletrônica abrange uma ampla gama de estilos, desde o techno ao house até o trance e dubstep, entre outros, né? Isso significa que existe música eletrônica para todos os gostos. É muito difícil você não encontrar algo que você goste num gênero tão inclusivo e diversificado como a música eletrônica. Libertação e euforia. Muitas pessoas relatam que a música eletrônica proporciona uma sensação de liberdade e euforia. As batidas constantes e a atmosfera festiva podem ajudar as pessoas a se desconectarem do estresse do dia a dia e se entregarem ao momento presente, se aterrarem àquele local. Também tem a comunidade e a cultura. A música eletrônica é frequentemente associada a valores como liberdade, igualdade e diversidade. E sim, eu quase citei um lema da França aí, mas não é o caso. Os fãs de música eletrônica veem a cena como uma comunidade acolhedora, onde todos são bem-vindos, independente de sua origem ou identidade. E isso fica muito claro quando você olha, por exemplo, os aftermovies dos grandes festivais de trance que tem por aí. É como se todo mundo fizesse parte de uma mesma família, sabe? Isso cria um senso de pertencimento e uma conexão entre os amantes de música eletrônica que é única. Criatividade e inovação. A música eletrônica é um terreno fértil para a experimentação e inovação sonora. Produtores musicais e DJs muitas vezes empurram os limites da tecnologia musical, criando novos sons e possibilidades. Isso atrai pessoas que apreciam a criatividade e a vanguarda da música. Mas é claro que a música eletrônica também tem uma história e um legado. Ela é rica e remonta às suas raízes da música experimental da cena underground. Muitos fãs têm um profundo respeito pela história e evolução desses gêneros todos, o que contribui para a sua atração. O último ponto é a acessibilidade. Com o advento da internet e das plataformas de streaming, a música eletrônica se tornou mais acessível do que nunca. Isso permite que as pessoas descubram novos artistas e gêneros com facilidade, expandindo ainda mais a sua base de fãs, caso você seja um artista, ou sua base de ídolos, caso você seja alguém que gosta de consumir música eletrônica. E agora eu queria dar ênfase na conexão. Apesar de nem sempre ficar óbvio, a música é sobre conexão. E música eletrônica, por vezes, tem letras, melodias e histórias cativantes que se conectam com as pessoas. Ainda mais hoje em dia, que existe um pouco de música eletrônica em tudo. Seja no pop, com batidas mais recentes das músicas mais bombadas da atualidade. Seja no rock, com movimentos semelhantes aos sintetizadores usados por bandas como Linkin Park. Ou mesmo no funk, que muita gente por algum motivo não vê, que basicamente é um subgênero de música eletrônica hoje em dia. Enfim. Resumindo, as pessoas gostam de música eletrônica por causa da combinação única dos elementos sonoros cativantes, experiências sensoriais emocionantes, sensação de pertencimento à comunidade e a liberdade de expressão criativa que esse gênero oferece. Cada indivíduo pode encontrar o seu próprio motivo pessoal para se apaixonar por esse estilo musical diversificado e em constante evolução. E você pode até não gostar e dizer que odeia música eletrônica, apesar de provavelmente ouvir alguma coisa que foi feita no computador e que provavelmente se encaixaria em algum dos aspectos aqui. Assim como você pode ser fã de um único gênero de música eletrônica e não gostar dos outros, por ser mais apegado ao seu íntimo, de alguma forma àquele subgênero específico. E tá tudo bem. Afinal, se música é sobre conexão, nós temos que nos conectar, seja com o artista que está criando a música, seja com a música em si e o momento que nós estamos passando, ou seja com as outras pessoas com a qual normalmente compartilhamos as experiências musicais em que vivemos. Seja num show, seja colocando fone de ouvido no ônibus, ou mesmo durante algum momento entre amigos que está tocando uma música que marcou presença naquele momento. Se você tem alguma história com música eletrônica e gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários a sua história. Talvez você encontre alguém que tem um gosto parecido com o seu ou que passou por algo parecido. Vamos usar a seção de comentários para compartilhar nossas experiências musicais e talvez até mesmo compartilhar músicas novas com as pessoas que estão aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você não concorda com alguma coisa que eu disse, fique à vontade em deixar sua opinião na seção de comentários. E caso você goste desse tipo de conteúdo, dá uma olhada nessa playlist aqui que você vai ver mais vídeos parecidos com esse. Mas se agora você só quer se conectar com algum tipo de música, tem essa outra playlist onde tem sets variados, todos envolvendo música eletrônica, mas passando por todos os gêneros que você imaginar, que em algum deles eu provavelmente vou me conectar com você.